Olá, esse é um trabalho sobre a primeira fase do romantismo, um trabalho elaborado por Valentina Pacheco. Eu vou estar falando um pouco sobre as fases do romantismo. O romantismo brasileiro na literatura e é um movimento complexo que não é possível construir uma teoria única que dê conta de todos os detalhes que envolvem a obra de cada autor. Por isso é possível dividir a estética em 3 fases, ou gerações, cada qual com seu escritor e características predominantes. Bom, as características do romantismo no Brasil são a idealização, subjetividade e individualismo, culto à sensibilidade, fuga da realidade, exaltação à natureza. Bom, a idealização, a mulher é tida como símbolo de pureza, e o amor é retratado como o ideal maior e a única possibilidade de realização do sujeito. A subjetividade e o individualismo, ele é bem como o indivíduo está em primeiro plano, e suas paixões e sentimentos e maneiras de ver o mundo. Em reação contrária aos ideais racionalistas do iluminismo europeu, os românticos enfatizam a valorização do sentimento como principal expressão humana, que privilegia a razão e a objetividade. Fuga da realidade. Dando espaço para o autor romântico que aborde os temas como a loucura, o delírio e o escape por meio da arte, que a ordem do sentimento, da interioridade e da idealização já não correspondem mais à realidade em si. Exaltação da natureza. Os elementos da natureza aparecem como conformidade com os estados de espírito do eu lírico. A descrição das paisagens externas remetem tudo o que se passa no interior do sujeito. Os tipos de romance: romance indianista, romance regionalista, romance histórico e romance urbano. Romance indianista. A exaltação da natureza é a estrutura espacial da narrativa, uma vez que a valorização da pátria é reforçada pelo enaltecimento das passagens brasileiras. São alguns exemplos dos romances: Iracema, o Guarani e o Ubirajara, e também conhecidos como a trilogia indianista do autor José Alencar. Romance regionalista é um retrato dos costumes de determinado local, expondo influências folclóricas, geográficas e econômicas. Em ambiente rural, promove a exposição dos costumes típicos, como o objetivo de redescobrir o Brasil por culturas específicas de cada região. Alguns exemplos de romances regionalistas são A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Inocência, de Visconde de Tauane. Romance histórico. Tem por objetivo consolidar literariamente a construção do passado nacional, que muitas vezes traz à tona um nacionalismo exacerbado. São romances históricos As Minas de Prata e Guerra, dos Mascates, de José Alencar. Os romances urbanos foram e até hoje são os mais lidos e funcionaram como crítica dos costumes, ressaltando os aspectos negativos da vida da burguesia e da vida nas cidades. Narram especialmente intrigas amorosas, disparides socioeconômicos e privilegia a vivência nas capitais e geralmente narra os episódios que se passam em alta sociedade e na corte. Alguns exemplos de romances urbanos são Luciola, Senhora
Diva e a Viuvinha, de José Alencar, e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Primeira geração do romantismo do Brasil: nacionalismo, ufanismo e indianismo. Fruto de um desejo de emancipação e autonomia, o romantismo brasileiro tem fortes traços nacionalistas. A empreitada romântica envolve o desejo de construir uma identidade nacional. Muitas vezes, essa vontade manifesta-se com certa lusofobia, ou seja, uma rejeição à herança cultural portuguesa, em prol da criação de uma tradição cultural brasileira e uma idealização da pátria, de modo a promover apenas para suas qualidades. A primeira geração dos românticos brasileiros, portanto, é marcada como nacionalista, expressando-se notalmente com base no ufanismo e no indianismo. Gonçalves de Magalhães, de 1811 e morreu em 1882, é tido como autor que introduziu o movimento romântico à literatura nacional. O seu livro Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, é a primeira publicação brasileira que segue as características estéticas do romantismo. É parte integrada dela o poema Dia 7 de Setembro, em Paris, um exemplo de poema nacionalista, e que evoca a importância da independência para o florescimento dos ideais românticos em terras brasileiras, enquanto símbolo de uma identidade nacional. Características literárias: subjetividade e individualismo. Os escritores são românticos, valorizam a expressão pessoal e exploram os sentimentos e experiências individuais. O herói romântico muitas vezes era para ser um atormentado, em busca de identidade e realização pessoal. Natureza como inspiração. A natureza desempenhou um papel central nas obras românticas, sendo vista como um espelho das emoções humanas. Paisagens exuberantes e ambientes naturais foram explorados como cenários simbólicos. Nacionalismo. O romantismo foi marcado por um despertar do sentimento nacionalista, como os escritores buscando retratar as tradições e identidades culturais de seus países. O folclore e as lendas nacionais tornaram-se os temas recorrentes. Principais atores e suas obras. Em primeiro lugar, vem Almeida Garrett, nascido em Portugal, e sua principal obra são Os Camões. É uma epopeia que celebra o poeta português Luís de Camões, destacando a grandiosidade do passado nacional. Em segundo lugar, vem Gonçalves de Magalhães, nascido no Brasil, e sua principal obra é Suspiros Poéticos e Saudades, considerada a primeira obra romântica brasileira, marcada pela melancolia e idealização do passado. Em terceiro lugar, vem Victor Hugo França, Os Miseráveis, uma obra monumental que aborda temas como justiça, amor e redenção, refletindo os ideais românticos. Conclusão. A primeira fase do romantismo representa um capítulo crucial na história da literatura. Este movimento não apenas influenciou as artes, mas também contribuiu para moldar a identidade cultural de diversas nações. Ao explorarmos suas obras e ideais dessa época, podemos compreender melhor não apenas a evolução literária, mas também os anseios e inquietações de uma sociedade em transformação. Obrigado pela atenção. Um trabalho feito por Valentina Pacheco.